Olá pessoal, estamos de volta aqui no nosso curso de Direito Constitucional aqui do Eu Quero Passar. Eu sou o Walter da Cruz, professor de Direito Constitucional, e vamos dar aí sequência ao nosso estudo do artigo 5º, correto? Então, gostaria que, sem perder tempo, rápido e rasteiro, a gente voltasse aqui para o quadro, para continuar a nossa discussão, ok? Tudo bem? Vem aqui para o quadro, por favor. Vamos lá. Revendo aqui novamente os conceitos, temos os direitos, que são as prerrogativas legais que visam concretizar a convivência digna, livre e igual de todas as pessoas. Vocês já notaram isso aí, né? Representam por si só certos bens e vantagens presentes na norma constitucional e, como exemplo, citamos os incisos 3 e inciso 4 do artigo 5º. Tudo bem? Falamos também das garantias, que são aqueles dispositivos constitucionais, né, que visam assegurar a fruição, né, assegurar os direitos previstos também no artigo 5º. Vamos lá para o conceito? Destinam-se a assegurar a fruição desses bens. São disposições assecuratórias, pois se colocam em defesa dos direitos, limitando, não esqueçam disso, limitando o poder do Estado ou de outra pessoa. Beleza? E temos aí como exemplos incisos 6 e 37 também do artigo 5º. Mas dando sequência também, falamos aí, pessoal, para organizar, para que você possa ter uma visão, uma leitura melhor da Constituição no que diz respeito aos direitos fundamentais, eu dividi para vocês aqui as categorias, as espécies de direitos fundamentais, colocando aí onde é que você vai encontrar na Constituição cada espécie. Direitos individuais, artigo 5º. Direitos coletivos, artigo 5º também. Direitos sociais, artigo 6º a 11 e 193 e seguintes. Direitos à nacionalidade estão lá no artigo 12 da Constituição. E os direitos políticos, artigos 14, 15, 16 e 17. Podem dar uma olhada aí com calma depois. Agora, pessoal, vamos entrar neste outro tema aqui, extremamente importante para a nossa prova, né? A prova de concurso. É um tema muito cobrado nos concursos públicos, que são as chamadas gerações dos direitos fundamentais. Hoje, a doutrina chega a falar em direitos de quinta geração, mas evidentemente que não é assunto pacificado ainda entre os doutrinadores. Nós vamos falar da primeira, da segunda e da terceira geração e vamos também citar aí o que é dito sobre a quarta geração dos direitos fundamentais. Primeiro vamos ler aqui, né, sobre a primeira geração. Então, classificação dos direitos fundamentais, direitos de primeira geração. Olha o nosso conceito aqui, o conceito do Eu Quero Passar de direitos de primeira geração. São os direitos de defesa do indivíduo perante o Estado, consagrando as liberdades públicas, direitos civis, e os direitos políticos, garantindo o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Os direitos de primeira geração. E aí, pessoal, requer da gente uma explicação mais tranquila, mais calma sobre os direitos de primeira geração que eu vou falar para vocês agora. Olhem, pessoal, então, como eu já adiantei, nós vamos ter que estudar pormenorizadamente os direitos de primeira, segunda e terceira geração. E esses direitos são divididos assim por causa do seu aspecto cronológico mesmo. Surgiram os de primeira geração, né? Lá, e aí a origem dos direitos de primeira geração é bem remota, é lá de 1215. Né? Tem os direitos também de segunda geração, que surgem daqueles movimentos que ocorreram ali no meio da Revolução Industrial, mas esses direitos só são positivados, ou seja, só chegam no texto constitucional a partir do século XX. E os direitos de terceira geração, que são direitos mais do nosso tempo, que dizem respeito a assuntos que hoje são importantes para as nossas sociedades.
Mas vamos começar falando do direito de primeira geração. Bom, os direitos de primeira geração, gente, dizem respeito à liberdade individual, ou seja, a liberdade do indivíduo em relação ao Estado. Os direitos de primeira geração buscam proteger o indivíduo da ingerência do Estado, porque como já foi dito aqui, lá nas nossas primeiras aulas, o cidadão, o indivíduo, ele é pequeno perante o Estado que é forte, que é poderoso, que é grande. Então é preciso proteger esse indivíduo do poder do Estado. E é disso que tratam os direitos de primeira geração. Já dissemos aqui também, em várias oportunidades, que os modelos de Estado que existiam no passado, ainda existem hoje, mas existiram com mais frequência no passado, era o modelo de Estado onde o poder era concentrado principalmente na figura do monarca, do rei. A primeira manifestação, né, no sentido de que o poder do Estado deveria ser controlado, ocorreu lá no ano de 1215, no reinado do famoso rei inglês, o João Sem Terra. Né? Nesse episódio, em 1215, os barões, que eram aquela nobreza que existia na região, né, que era, na verdade, aquela região ali, onde hoje é a Inglaterra, mas que na verdade não tinha esse nome ainda, os barões entendiam que era preciso colocar um freio, né, nos atos praticados pelo rei, que era o representante absoluto do Estado. O rei, então, era o rei João Sem Terra. E na Carta Magna, ou seja, numa espécie de constituição, né, de documento constitucional que foi feito em 1215, foi elencada uma série de direitos individuais, que na verdade esses direitos eram para os barões ingleses, em relação ao rei. Por exemplo, foi na Carta de 1215 que surgiu pela primeira vez a ideia do habeas corpus, né? A ideia de que ninguém pode ser preso, né? Ninguém pode ter a sua liberdade cerceada, senão por um devido processo legal. Ou seja, o indivíduo não pode ser preso se não cometeu um daqueles delitos previstos na legislação. Isso está presente na Carta Magna de 1215. O direito ao habeas corpus, ou seja, o direito do cidadão ser protegido, da liberdade do cidadão ser protegida da atuação do Estado, da atuação injusta. Porque o Estado tem sim o direito, né, de limitar a liberdade de ir e vir, né, de restringir a liberdade do cidadão, mas desde que seja de forma justa. A restrição injusta, cabe aí a ideia do habeas corpus, da proteção da liberdade do cidadão. Isso surgiu primeiro em 1215. Evidentemente que, dando um salto na história, a ideia de que o poder do Estado deveria ser contido por uma legislação, ela ganha mais força depois do movimento iluminista, né, que é um movimento tipicamente liberal, um movimento que tem em seus princípios a ideia da liberdade, né, da liberdade do indivíduo perante o Estado. Depois foi reforçado principalmente por dois grandes eventos: a independência dos Estados Unidos, né, que tem presente lá uma série de direitos do cidadão, e também a Revolução Francesa, de onde nasceu, né, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então nós temos aí surgindo a Constituição dos Estados Unidos da América, que nasce do seu processo de independência, a Constituição Francesa, que nasce da Revolução Francesa e dos ideais iluministas. Nesses textos constitucionais estão presentes, positivados, né, a ideia dos direitos de primeira geração, do direito à liberdade do cidadão em relação ao poder do Estado. O Estado pode restringir o direito à liberdade do cidadão? Pode, mas desde que seja de forma justa, nunca de forma injusta, por uma arbitrariedade, pela simples vontade de um monarca ou de um governo qualquer. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Direitos de primeira geração dizem respeito à liberdade
do indivíduo em relação ao Estado. E os direitos de primeira geração surgem pela primeira vez, anotem isso, cai nos concursos, cai nas provas, vocês precisam saber disso. Surgem pela primeira vez lá em 1215, com a Carta Magna de 1215, quando os barões ingleses impuseram ao João Sem Terra essa necessidade de respeitar, né, a liberdade dos barões, a liberdade de ir e vir, de não praticar atos de forma arbitrária sem que os barões, sem que fosse, que existisse o devido processo legal e que a lei deveria ser observada e não a simples vontade do monarca. Depois, os direitos de primeira geração são reforçados pelas revoluções burguesas, independência dos Estados Unidos e pela Revolução Francesa, de onde nasce a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Tudo isso inspirado pelo Iluminismo. Ok, pessoal? Voltem aqui para o quadro que eu tenho algumas informações para reforçar essa ideia dos direitos de primeira geração. Né? Os direitos de primeira geração são denominados direitos negativos. Pega a sua caneta aí, pega o seu caderno e anote, por favor, o que eu vou dizer. Por que os direitos de primeira geração são chamados de direitos negativos? Porque eles negam ao Estado determinadas condutas. O que eles dizem ao Estado? Não pode prender o indivíduo, né? Não pode cercear a liberdade, restringir o direito à liberdade do indivíduo de forma injusta. É preciso o Estado observar o devido processo legal, observar a legislação. Então, é direito negativo porque impede, nega ao Estado determinadas condutas em relação ao indivíduo. Tudo bem? É importante a gente dizer o seguinte também, pessoal. Não esqueçam disso. Os direitos de primeira geração são direitos que dizem respeito ao indivíduo, são os direitos individuais. Tudo bem? Inspiram-se no direito à liberdade. Inspiram-se no direito à liberdade. E aí vocês que já estudaram aí história, viram que na Revolução Francesa nós temos os 3 princípios lá da Revolução Francesa, que é a liberdade, igualdade e a fraternidade. Os direitos de primeira geração dizem respeito à liberdade, a esse princípio da liberdade. E claro, estão presentes no nosso artigo 5º, né, gente? Porque vocês sabem que a liberdade é um princípio constitucional. Tá certo? Bom, dando sequência aqui, nós temos os direitos de segunda geração. Olha só, é a segunda geração dos direitos fundamentais. Vamos ver aqui o conceito? São os direitos sociais que surgiram a partir da Revolução Industrial durante o século XIX, mas que só foram inseridos em textos constitucionais a partir do século XX. Olha só. Então, vocês podem perceber que ocorre uma série de eventos históricos aqui que vão inspirar os direitos fundamentais, né? Nós temos lá, no caso dos direitos de primeira geração, a Carta Magna de 1215, que estabeleceu pela primeira vez lá o direito ao habeas corpus. Nós temos aí, né, a ideia, né, melhor dizendo, a ideia do direito ao habeas corpus está presente na Carta Magna de 1215. Nós temos a Revolução Francesa, o Iluminismo, a independência dos Estados Unidos, todos aí exaltando essa ideia da liberdade, né, restringindo a atuação do Estado para proteger a liberdade do indivíduo. Agora aqui, nos direitos de segunda geração, nós temos um outro evento histórico, que é a Revolução Industrial, que vai inspirar esses direitos de segunda geração e que nós vamos tratar na próxima aula. Ok, pessoal? Aguardo vocês aí para falarmos dos direitos de segunda geração. Um grande abraço para vocês, até a próxima aula, estudem bastante aí, tudo bem?